aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Dando sequência à série de vídeos sobre discipulado, vamos falar agora sobre o doador. Quem é o doador? Um exemplo de doador da Bíblia é Abraão. O doador, ele normalmente é aquela pessoa que é mão aberta, ele tem uma facilidade. Existem pessoas que elas entendem o propósito do reino de Deus, elas são bons dizimistas, ofertantes. Só que o doador parece que aquilo ali é algo que move a vida dele. Claro que no discipulado nós precisamos alinhar isso para entender se de fato essa pessoa é doador porque ela tem esse dom redentivo ou se ela está sendo movida por alguma ferida emocional, onde ela tenta comprar o amor das pessoas através do serviço e dos recursos que possui. Às vezes a pessoa é doadora porque ela tem a necessidade de se sentir aceita em um meio, e é importante, principalmente no discipulado, que isso seja alinhado para que essa pessoa ela não seja explorada dentro do corpo de Cristo. Afinal de contas, nós não queremos que os dons sejam perdidos, entulhados por causa de traumas vividos dentro da igreja, que no cenário ideal é o lugar que nos cura e não deveria ser o lugar que nos fere. Dando sequência aqui ao que eu estava falando, eu vou trazer algumas características, coisas que são comuns a pessoas que têm esse dom redentivo. Bom, o doador, ele recebe uma visão de Deus e quando ele entende que existe aquele propósito ali, ele prontamente se posiciona para resolver. O doador não necessariamente doa recursos financeiros, mas ele doa tempo, ele doa atenção, dedicação, entre muitas outras coisas. Ele é um legítimo executador da missão. O doador, por ter esse dom redentivo, ele é uma pessoa bem semelhante ao servo no sentido de ser uma pessoa amável. Às vezes ele não é o dono do dinheiro, mas Deus concede a ele uma graça que faz com que ele consiga estabelecer alianças com pessoas que serão facilitadoras da execução de determinados projetos. Isso não torna o doador uma pessoa interesseira. Às vezes ela nem sabe que aquela aliança será útil no futuro, mas quando ela menos espera, ele está lá ligado a pessoas que podem ajudar na resolução de problemas. Geralmente o doador, ele dá continuidade a um trabalho iniciado pelo encorajador. Enquanto o encorajador, ele foca nos talentos, em ativar talentos em pessoas, o doador, ele foca, né, porque o encorajador, ele não tem constância, ele inicia o projeto, mas ele não dá seguimento. Então o doador, ele tem aquela pegada mais pastoral, ele mais facilmente vai caminhar com você. Bom, o que mais? O doador, ele tem um foco em missões futuras. O exemplo que eu trouxe no início desse vídeo foi Abraão. Abraão, quando ele recebeu uma visão de Deus, o que foi que ele percebeu? Que ele deveria ter bons investimentos, porque ele sabia que aquela multidão que nasceria dele precisaria de recursos para perpetuar a sua espécie. Tanto foi assim que Deus concedeu graça. Isaac teve muitos bens, Jacó e Esaú tiveram muitos bens, e assim sucessivamente. Inclusive, Jacó e os seus filhos, que são as 12 tribos de Israel, tiveram muitos recursos justamente por causa do investimento que Abraão fez lá atrás. Então isso, se você também acredita que crente não deve ser próspero, se você olhar na Bíblia, você vai ver que houve muito mais prosperidade do que você imagina. Sendo que deve ficar claro também o seguinte: ser próspero não necessariamente implica ter dinheiro, mas a prosperidade é o recurso necessário para que você consiga viver os propósitos que Deus te entregou. Então o doador, ele tem facilidade, ele não necessariamente é um acumulador de riquezas, mas ele consegue alocar os recursos que ele tem em lugares estratégicos para garantir que a sua descendência, para que os planos de Deus consigam se perpetuar sem maiores dificuldades. Eles são flexíveis, adaptáveis, têm um foco geracional, é acolhedor, naturalmente ele torna um ambiente familiar. Ele não se move por manipulação ou culpa, então, apesar de ser doador, se ele está bem alinhado com os propósitos divinos, não é qualquer projeto que ele vai apoiar, mas ele tem uma inclinação, uma percepção para apoiar projetos que ele entende que são segundo o coração de Deus e que Deus o chamou para ser doador naquele ministério. Ele é sempre um incentivador à produtividade e ele não se enxerga como dono de nada. Ele se enxerga como aquele que é mordomo dos recursos que Deus confiou a ele. Sobre doador, é isso que eu tenho para falar. Nos próximos vídeos falaremos sobre os próximos dons. Até breve.